Hoje nós iniciamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, seguindo uma direção de Deus para nós aprendermos o que Jesus quer para as nossas vidas, o que Ele nos ensina. Então, nada mais apropriado do que nós estudarmos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Então, hoje nós estamos iniciando o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos aqui no início do Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, nós vemos aqui que João Batista não era o sobrenome dele, Batista, mas é João o Batista, porque ele batizava, né? Então, nós vimos aqui no texto, para cumprir uma profecia do profeta Isaías, ele já vem falando que o anjo vinha diante da sua face, o qual preparará o teu caminho ante de ti. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, que João Batista ele veio antes de Jesus para preparar o caminho, ele veio para pregar o arrependimento. Então, ele batizava, o batismo do arrependimento. Todas as pessoas que se arrependiam, elas eram batizadas. Então, ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Após ele viria Jesus. Então, lá no livro do profeta Isaías já falava sobre João Batista. Já tinha uma profecia sobre João Batista, que ele viria antes de Jesus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele vinha abrindo o caminho para que as pessoas fossem se arrependendo e fossem se voltando para Deus, que após ele vinha o Messias. Então, ele veio para preparar o caminho, para pregar o arrependimento do reino de Deus. Então, ele fazia o batismo do arrependimento. Nós vemos aqui no texto, né? O batismo do arrependimento. Todas aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados, ele batizava essas pessoas, as pessoas nasciam de novo. Nós vemos aqui no versículo 8, que João Batista diz: Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele pregava o arrependimento, ele pregava a vinda do Messias e ele batizava nas águas. Então, a pessoa nascia das águas e Jesus vinha após e batizava as pessoas com o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos batizados no Espírito Santo. Então, por isso que é importante, primeiro a gente batizar nas águas e depois receber o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Nós vemos que João Batista, ele só fazia o batismo das águas, mas Jesus, ele faz o batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Sinceramente, nós se arrependemos das nossas falhas e buscamos a imitar Jesus, a viver em obediência a Deus, a cada dia mais se aproximando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, nós somos batizados no Espírito Santo. Então, esse é o prêmio, o presente que Jesus nos dá quando nós recebemos Ele no nosso coração. O presente para as nossas vidas é o batismo no Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós e Ele sempre vai estar conosco. Então, nós vemos aqui, para se cumprir uma profecia, João Batista,
ele pregava o arrependimento, para que as pessoas se aproximassem de Deus. E hoje, mais uma vez, nós precisamos pregar o arrependimento para a volta de Jesus. Jesus veio, ensinou, deixou os seus ensinamentos como lição para as nossas vidas, que nós estamos aqui lendo, meditando nas Escrituras, nos Evangelhos. Então ele cumpriu a sua missão, ele voltou para o céu. Ele está lá no trono, sentado no trono junto com Deus Pai. Mas ele prometeu para nós que ele vai voltar. Então, mais uma vez, agora nós precisamos pregar o arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus, quando Jesus voltar, as pessoas estejam próximas de Deus. Porque só vai subir com Jesus aquelas pessoas que estiverem firmadas em Jesus, aquelas pessoas que estiverem vivendo em obediência, aquelas pessoas que se entregaram para Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi para todos, mas o sacrifício ele não alcança aquelas pessoas que não buscam viver em obediência a Deus. O sacrifício de Jesus só é válido para aquelas pessoas que querem Jesus, que aceitam Jesus. Aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, o sacrifício dela não tem valor para elas. É como se elas rejeitaram o sacrifício de Jesus. Então, mais uma vez, nós precisamos pregar o arrependimento do reino de Deus, para as pessoas se voltem para Deus. Então, a lição para as nossas vidas é que o João Batista, ele veio, cumpriu uma profecia, e ele cumpriu a sua missão, que ele pregava o arrependimento. E a lição, nós podemos se espelhar em João Batista e buscar a pregar o arrependimento de volta. Tudo que nós aprendemos com Jesus, toda a lição que nós aprendemos com Jesus, nós temos que meditar, aprender a cada dia mais e passar para frente. Levar para outras pessoas que ainda não conhecem, que não conhecem os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele nos envia como discípulos. Então tudo que nós aprendemos, quanto mais nós meditamos nas Escrituras, mais nós aprendemos. E o Espírito Santo, ele ministra no nosso coração. E tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar no nosso coração, primeiro nós nos alimentamos. E depois nós temos que passar para frente, para que outras pessoas venham se alimentar do alimento do Espírito. Então nós temos que sempre meditar nas Escrituras. Mas não adianta eu, por exemplo, que estou aqui falando do amor de Deus, se eu não buscar em primeiro lugar a praticar, fazer a coisa certa, a viver em obediência. Eu tenho que falar aquilo que eu busco a viver. Então, a lição primeiro, ela vem para mim. Eu primeiro sou ministrada no meu coração aquilo que Deus tem para mim. Aí após eu passo para que mais pessoas possam se alimentar dos ensinamentos de Jesus. E aqui nós vemos o grande exemplo que João Batista, aquele que batizava, ele veio para cumprir uma profecia que já está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Ele veio para que essa profecia fosse cumprida. E ele fala que ele não é digno nem de desatar. No versículo 7 aqui. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Então ele já pregava que Jesus viria após ele, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Algumas traduções dizem as correias da sua sandália. Então, porque Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nós vemos no início do texto aqui, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, João Batista, nós aprendemos aqui com ele a humildade, que ele era humilde, que ele sabia que ele só veio preparar o caminho para que Jesus viesse após ele e assumisse a missão dele e fosse até o final. Nós vemos aqui que ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre, e ele se vestia com pelos de camelo e com cinto de couro. Então, era uma pessoa humilde, simples, até nas vestes, até no alimentar dele, ele era uma pessoa simples, ele pregava a humildade, ele era humilde. Ele não era uma pessoa arrogante, porque ele veio para pregar o arrependimento antes de Jesus, que já estava profetizado sobre a vida dele. Então ele não tinha arrogância, ele era uma pessoa humilde. Então nós aprendemos aqui com João Batista que nós temos que ser humilde, pregar o amor de Jesus com humildade. E Jesus veio após ele, e também Jesus foi sempre humilde. Então nós temos que pregar o arrependimento, mas com humildade, com mansidão, porque o Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo,
Ele coloca a mansidão no nosso coração. Então nós temos que ser pessoas humildes, pregar com amor, para que muitas outras pessoas venham para Jesus Cristo e aprendam com Jesus Cristo, para que muitas pessoas possam ser salvas em Jesus Cristo. Então a grande lição aqui que João Batista deixa para nós é que ele foi um homem humilde e ele cumpriu a sua missão. Assim todos nós teremos que cumprir a nossa missão. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição que estamos aqui iniciando o Evangelho de Marcos. Mas temos a grande lição da humildade de João Batista. Prepara sempre nosso coração, Pai, que nós possamos viver em obediência a Ti, mas que nós possamos ser ousados e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo para levar o Evangelho, o Teu ensinamento, para que muitas pessoas possam ser resgatadas, para que muito coração possa ser tocado pela Tua mensagem, Senhor. Usa-nos como um canal de bênção, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para ser um terreno sempre fértil, Senhor, para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, sempre que nós possamos sempre estar em obediência a Ti, sempre sendo um instrumento nas Tuas mãos, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.